Você confia facilmente. Você acredita que pessoas são basicamente boas. Você dá benefício da dúvida. E você é repetidamente decepcionado, traído, usado e descartado. E toda vez você pensa, como eu não vi, como eu confiei de novo. E a resposta brutal que ninguém te dá é esta. Você confia porque não entende natureza humana. Você opera com ilusões românticas sobre bondade inerente das pessoas. E enquanto opera com ilusões, você é vítima perpétua de natureza humana real. E Arthur Schopenhauer, observando o comportamento humano com um olhar implacável por décadas, chegou à conclusão que maioria se recusa a aceitar. Quanto mais você entende pessoas, menos você confia nelas. Não porque você se torna cínico, mas porque você se torna realista. E realismo sobre natureza humana não inspira confiança. Inspira cautela estratégica. Porque Schopenhauer via que humanos operam fundamentalmente por interesse próprio. Imoralidade, bondade e lealdade são camadas superficiais que colapsam, momento em que interesse próprio é ameaçado. E se você não entende isso, se você continua confiando baseado em promessas e aparências, você vai continuar sendo destruído por pessoas que você achava que eram diferentes. Se você quer entender por que confiança ingênua te destrói, quais verdades brutais sobre natureza humana Schopenhauer revelou, e como desenvolver desconfiança inteligente que te protege sem te tornar paranoico, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai destruir ilusões confortáveis, mas te dar clareza brutal sobre como pessoas realmente funcionam. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Schopenhauer identificou 9 verdades brutais sobre natureza humana que explicam por que confiança diminui conforme entendimento aumenta. E no final deste vídeo, vou revelar a verdade mais perturbadora de todas, aquela que explica por que pessoas que pregam moralidade mais alto são frequentemente as mais imorais em privado. Mas você precisa entender as 8 verdades que constroem base para essa revelação final. Então fica comigo. A primeira verdade brutal de Schopenhauer sobre natureza humana. Pessoas não agem baseadas em princípios. Agem baseadas em interesse próprio e racionalizam moralmente depois. Schopenhauer via que humanos gostam de acreditar que são morais, que têm princípios, que agem baseados em valores. Mas observação honesta de comportamento revela padrão oposto. Pessoas decidem o que querem fazer baseado em interesse próprio. E então, encontram justificativa moral para a ação, e genuinamente acreditam que agiram por princípio, não por interesse. E aqui está por que isso importa. Quando você confia em alguém baseado em princípios que pessoa declarou, você está confiando em nada. Porque princípios são flexíveis. Interesse próprio é constante. E momento em que interesse próprio conflita com princípio, princípio perde. Sempre. E aqui está como isso aparece. Pessoa diz que valoriza a honestidade acima de tudo. E você confia que ela vai ser honesta com você. E então surge situação onde a honestidade prejudica o interesse dela. E ela mente, sem hesitação, e racionaliza. Nesse caso específico, mentira era necessária porque... E ela genuinamente acredita em justificativa. Porque inconsciente já decidiu que interesse próprio supera princípio. E consciência apenas fornece narrativa moral que faz pessoa se sentir bem consigo mesma. Ou pessoa diz que nunca trairia amigo. Lealdade é valor máximo dela. E você confia. E então surge a oportunidade onde trair você beneficia ela significativamente. E ela trai. E racionaliza. Não foi traição. Foi necessidade. Você entenderia se soubesse toda a história. E ela não está mentindo conscientemente. Ela genuinamente reformulou narrativa, onde traição se torna ação justificável. E aqui está o que Schopenhauer entendia. Auto-engano humano é tão profundo que pessoa pode fazer coisas terríveis e genuinamente acreditar que agiu moralmente. Porque racionalização vem depois de ação, não antes. Interesse próprio decide. Moralidade justifica. E aqui está a implicação devastadora para a confiança.
Você não pode confiar em declarações morais de ninguém, porque declarações não predizem comportamento. Interesse próprio prediz comportamento. E se você quer saber como pessoa vai agir, não pergunte quais são princípios dela. Observe quais são interesses dela. E assuma que quando princípios conflitarem com interesses, interesses vencerão. E pessoa encontrará forma de racionalizar. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Nunca confie em declarações de princípios. Observe comportamento quando o interesse próprio está em jogo. Pessoa que diz, eu nunca mentiria, mas mente quando mentir beneficia ela, vai mentir para você quando conveniente. Pessoa que diz, lealdade é tudo, mas trai outros quando útil, vai te trair quando útil. E comportamento passado prediz comportamento futuro, porque interesse próprio é constante. Princípios são variáveis que se ajustam a interesse. E isso te protege de confiar em palavras ao invés de ações. Mas tem verdade ainda mais brutal sobre compaixão. Primeira verdade dominada. 8 pela frente. E a segunda verdade brutal de Schopenhauer. Compaixão humana é limitada e egoísta. Pessoas sentem compaixão não porque são altruístas, mas porque sofrimento alheio as incomoda. E compaixão desaparece no momento em que não as incomoda mais. Schopenhauer estudava compaixão profundamente e concluiu que mesmo compaixão, que parece mais nobre das emoções, é fundamentalmente egoísta. Pessoa não sente dor do outro, sente próprio desconforto ao testemunhar dor do outro, e age para eliminar próprio desconforto, não dor do outro. E aqui está a diferença crucial. Se compaixão fosse genuinamente sobre outro, persistiria independente de você testemunhar ou não. Mas compaixão colapsa quando você para de ver sofrimento. Porque sofrimento que você não testemunha não te incomoda. Então não gera compaixão. E aqui está como isso aparece. Você vê pessoa em situação difícil na rua e sente compaixão, e dá dinheiro, e sente bem consigo mesmo. Mas Schopenhauer perguntaria, você sentiu compaixão pela pessoa ou aliviou o próprio desconforto de testemunhar sofrimento? E teste é, você continua pensando nessa pessoa depois? Você age para mudar sistema que criou situação dela? Ou você apenas eliminou o desconforto imediato e seguiu em frente? E maioria é segundo, porque compaixão era sobre aliviar desconforto próprio, não sobre genuinamente se importar com outro. Ou amigo está em crise, e você oferece apoio, e sente que é bom amigo, mas crise se prolonga, e eventualmente você se cansa, e se afasta. E Schopenhauer diria, compaixão sua era limitada. Enquanto te incomodava testemunhar sofrimento, você ajudou. Mas quando testemunhar se tornou custoso demais, compaixão acabou. Porque não era sobre ele. Era sobre você não querer sentir desconforto de ver amigo sofrer. E aqui está o que é brutal sobre isso. Compaixão humana é condicional. Dura enquanto não custa muito. Momento em que custo supera desconforto de testemunhar, compaixão acaba. E pessoa que jurava apoio desaparece. E você fica confuso. Mas Schopenhauer diria, não deveria estar confuso. Compaixão humana sempre foi limitada e egoísta. Você apenas romantizou como altruísmo. E aqui está a implicação para a confiança. Não confie em compaixão alheia quando a situação fica realmente difícil. Compaixão funciona para problemas pequenos que pessoas podem resolver sem custo alto. Mas quando o problema é grande e prolongado, compaixão evapora, e você fica sozinho. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Observe quanto compaixão pessoa oferece quando o custo é real. Compaixão que só existe quando não custa nada não é confiável. Compaixão rara que persiste mesmo quando custoso, essa talvez seja genuína. Mas é extremamente rara. E maioria opera com compaixão superficial, que serve apenas para aliviar desconforto próprio de testemunhar sofrimento alheio. E isso te protege de confiar que pessoas vão te apoiar quando realmente precisar. Mas tem verdade ainda mais perturbadora sobre moralidade pública. 2 verdades absorvidas. 7 restam. E a terceira verdade brutal de Schopenhauer.
Pessoas performam moralidade em público, mas agem imoralmente em privado. E quanto mais pessoa performa moralidade publicamente, mais provável que seja imoral em privado. Schopenhauer observava que humanos têm necessidade intensa de serem vistos como morais. Não de serem morais. De parecerem morais. E essa necessidade cria performance pública de moralidade que não corresponde a comportamento privado. E aqui está o que é revelador. Pessoa que genuinamente é moral não precisa performar. Moralidade é natural dela. Mas pessoa que performa moralidade intensamente em público está compensando. Porque em privado age de forma que envergonharia se fosse público. Então, performance pública é defesa contra a culpa privada. E aqui está como isso aparece. Você conhece pessoa que constantemente posta sobre causas morais, justiça, igualdade, bondade. E performance pública é intensa. E você pensa, que pessoa incrível. Mas então você a conhece em privado. E comportamento é oposto. Ela trata pessoas mal. Explora quando pode. Age egoisticamente. E você fica confuso pela contradição. Mas Schopenhauer diria, não há contradição. Performance pública era compensação por comportamento privado. Quanto mais ela agia mal em privado, mais precisava performar bem em público. Para outros. E para si mesma. Ou pessoa que prega valores religiosos ou espirituais constantemente. Em público é exemplo de virtude. Mas em privado, longe de audiência, quebra cada princípio que prega. E quando confrontada, tem justificativas elaboradas. Isso era situação excepcional. Regras normais não se aplicam. E aqui está o que Schopenhauer entendia. Humanos são incrivelmente habilidosos em viver dupla vida. Moral em público e moral em privado. E genuinamente não ver contradição. Porque performance pública é para a reputação. Comportamento privado é para satisfazer desejos reais. E maioria vive nessa dualidade sem consciência. E aqui está a implicação brutal para a confiança. Pessoa que performa moralidade mais intensamente em público é frequentemente menos confiável em privado. Porque performance é compensação. E compensação sugere que há algo a compensar. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Desconfie de quem performa moralidade excessivamente. Observe comportamento quando ninguém está olhando. Pessoa confiável age similar em público e privado. Pessoa performática tem duas faces. E face privada é real. Face pública é máscara. E confiança em máscara é confiança em nada. E Schopenhauer entendia que ver através de máscaras sociais te protege de manipulação por pessoas que performam bondade mas agem mal. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. 3 verdades dominadas. 6 pela frente. E a 4ª verdade é sobre lealdade condicional. 3 verdades integradas. 6 pela frente. E a 4ª verdade brutal de Schopenhauer. Lealdade humana é sempre condicional. E condições são interesse próprio e conveniência. Schopenhauer rejeitava conceito romântico de lealdade eterna. Ele via que lealdade humana dura enquanto relação serve interesse da pessoa. Momento em que relação para de servir, lealdade acaba. E pessoa encontra justificativa moral para término. E aqui está o que a maioria não aceita. Não existe lealdade incondicional entre humanos. Existe apenas lealdade que ainda não foi testada por conflito suficientemente grande entre lealdade e interesse próprio. E quando o teste vem, interesse próprio vence. E pessoa que jurava lealdade eterna racionaliza traição como necessária ou justificada. E aqui está como isso aparece. Você tem amigo de décadas. Vocês passaram por muito juntos. E você acredita que lealdade é sólida. E então surge situação onde ser leal a você custa algo significativo para ele. Oportunidade profissional que requer te trair. Relacionamento romântico que exige te abandonar. Situação social onde te defender prejudica a reputação dele. E ele escolhe interesse próprio. E abandona a lealdade. E você fica devastado.
Mas éramos amigos há tanto tempo. E Schopenhauer diria: tempo não garante lealdade. Lealdade dura enquanto não custa demais. E quando o custo supera benefício de manter lealdade, lealdade termina. Ou você tem parceiro que jurou lealdade. E enquanto vida é confortável, lealdade é fácil. Mas vida fica difícil. Doença, perda financeira, crise. E de repente lealdade é custosa, requer sacrifício real. E parceiro desaparece. E você não entende, mas prometeu estar comigo sempre. E Schopenhauer diria: promessa era sincera quando o custo era teórico, mas quando o custo se tornou real, interesse próprio superou promessa. E aqui está o que é libertador sobre entender isso. Quando você aceita que lealdade é condicional, você para de ser ingênuo. Você não espera que pessoas sejam leais quando lealdade custa demais. Você entende que lealdade tem limite. E limite é interesse próprio da pessoa. E então você não é surpreendido por traições. Você as vê como naturais. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Nunca teste lealdade de alguém colocando pessoa em situação onde lealdade a você custa mais que traição, porque a maioria vai escolher traição. E então você perde pessoa e ilusão. Melhor manter distância estratégica, onde lealdade nunca é testada tão severamente. E isso preserva relacionamento no nível que ele realmente existe. Superficial, mas funcional. E isso te protege de devastação de descobrir que lealdade que você acreditava era condicional o tempo todo. Mas tem verdade ainda mais cínica sobre generosidade. 4 verdades brutais dominadas. 5 pela frente. E a 5ª verdade de Schopenhauer. Generosidade humana é estratégica. Pessoas dão para receber. E generosidade que parece altruísta é investimento em retorno futuro. Schopenhauer via que humanos raramente dão sem expectativa de retorno. E retorno não precisa ser material. Pode ser reputação, gratidão, poder sobre pessoa que recebeu, senso de superioridade moral. Mas sempre há retorno esperado. E quando o retorno não vem, generosidade termina. E pessoa que deu se ressente. E aqui está como identificar generosidade estratégica. Observe o que acontece quando você não retorna a favor. Generosidade genuína continua sem expectativa. Generosidade estratégica se transforma em ressentimento. E pessoa cobra, direta ou indiretamente. Depois de tudo que fiz por você, e aqui está como isso aparece. Pessoa te ajuda generosamente, e você agradece. E ela diz: não precisa agradecer. É o que amigos fazem. E parece genuíno. Mas meses depois, ela precisa de favor. E te pede. E você não pode ajudar naquele momento. E reação dela revela a natureza de generosidade anterior. Ela se ressente. Eu te ajudei quando precisou. E agora você não me ajuda? E você percebe. Generosidade anterior era investimento, não altruísmo. Era criação de débito social que ela esperava cobrar. E quando você não paga débito, ela se sente traída. Porque para ela, relação sempre foi transacional. Ou pessoa faz gesto generoso público, doa para a caridade, ajuda alguém visivelmente, e performance é grande, e você admira. Mas Schopenhauer perguntaria: ela faz mesmo quando ninguém está olhando? Ela ajuda quando não há reconhecimento social? E frequentemente a resposta é não. Porque generosidade era sobre reputação, sobre ser vista como generosa, não sobre genuinamente ajudar. E aqui está o que Schopenhauer entendia. Generosidade verdadeiramente altruísta é raríssima. Maioria da generosidade é troca estratégica. Pessoa dá esperando receber. E expectativa pode ser inconsciente. Pessoa genuinamente acredita que é altruísta. Mas comportamento, quando o retorno não vem, revela a natureza transacional. E aqui está a implicação para a confiança. Quando alguém te ajuda generosamente, não assuma altruísmo. Assuma que há expectativa de retorno. E esteja preparado para cobrar eventual. E se você não quer dever, não aceite generosidade. Porque generosidade cria débito.
E débito cria poder de cobrar. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Observe generosidade com suspeita saudável. Pergunte: por que pessoa está me ajudando? O que ela ganha? E frequentemente você descobre motivação que não é altruísta. Reputação, poder, débito futuro, senso de superioridade. E quando você entende motivação real, você decide conscientemente se aceita ou não. E isso te protege de ser manipulado por generosidade estratégica disfarçada de altruísmo. Mas tem verdade ainda mais sombria sobre empatia. 5 verdades absorvidas. 4 finais restam. E a sexta verdade brutal de Schopenhauer: empatia humana é seletiva e tribal. Pessoas sentem empatia por quem consideram do grupo. Não sentem por quem consideram de fora. E divisão entre dentro e fora é arbitrária e manipulável. Schopenhauer observava que humanos gostam de acreditar que têm empatia universal. Mas comportamento mostra empatia extremamente limitada. Pessoa sente empatia intensa por familiar, menos por amigo, menos ainda por desconhecido de mesma cidade, quase nada por desconhecido de outro país, 0 por desconhecido de grupo considerado inimigo. E empatia diminui, não porque sofrimento é menor, mas porque distância psicológica aumenta. E aqui está o que é perturbador. Mesma pessoa que chora por cachorro machucado come carne sem pensar em animal que sofreu, porque criou divisão arbitrária. Cachorro é dentro do círculo de empatia, vaca é fora, e divisão permite crueldade para um e compaixão para outro, sem perceber contradição. Ou pessoa que doa para a caridade local e ignora sofrimento global muito maior. Porque local é dentro, global é fora. E distância psicológica elimina empatia. E aqui está como isso aparece em relações. Pessoa sente empatia intensa por você enquanto te considera do grupo dela. Família, amigo próximo, mesmo time, mesma ideologia. E empatia é real. Mas momento em que você é reclassificado como fora, empatia desaparece instantaneamente. Você discorda politicamente. Você se afasta socialmente. Você compete por recurso. E de repente você não é mais dentro. É fora. E empatia que existia vira indiferença ou até hostilidade. E pessoa não vê contradição. Porque para ela, você mudou de categoria. E categorias determinam empatia. E aqui está o que Schopenhauer entendia. Empatia humana é mecanismo tribal. Evoluiu para criar coesão de grupo, não para bondade universal. E pessoa empática para membros do grupo pode ser completamente cruel para quem está fora. E não vê isso como contradição, porque empatia nunca foi sobre princípio moral universal. Era sobre lealdade tribal. E aqui está a implicação para a confiança. Empatia que pessoa sente por você hoje pode desaparecer instantaneamente se você sair do grupo dela. E saída não precisa ser sua escolha. Pode ser percepção dela. Ela decide que você não é mais confiável e reclassifica você como fora. E empatia acaba. E pessoa que te apoiava agora te ataca. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Não confie em empatia tribal, porque é condicional a você permanecer dentro do grupo. E critérios para dentro e fora são arbitrários e podem mudar. Única proteção é independência. Não depender de empatia alheia para sobrevivência emocional ou física, porque empatia é volátil e pode evaporar sem aviso. E isso te protege de devastação quando pessoa que demonstrava empatia de repente não demonstra mais. Mas tem verdade ainda mais brutal sobre honestidade. 6 verdades identificadas. 3 finais restam. E a 7ª verdade brutal de Schopenhauer: pessoas mentem constantemente, para outros e para si mesmas. E mentira é tão automática que pessoa nem percebe que está mentindo. Schopenhauer via que humanos têm relação casual com verdade. Verdade é útil quando serve interesse, e descartável quando não serve. E maioria das mentiras não são conscientes e maliciosas. São inconscientes e automáticas. Pessoa reescreve narrativa na própria mente para se ver de forma mais favorável.
e genuinamente acredita em versão reescrita. E então conta a versão reescrita como verdade. E aqui está como isso aparece. Você tem conflito com alguém, e versão sua de eventos é X, e versão dela é Y. E não são pequenas diferenças. São versões completamente opostas. E você pensa, ela está mentindo deliberadamente. Mas Schopenhauer diria, provavelmente não. Ela reescreveu eventos na mente dela para ser herói ou vítima. E genuinamente acredita em versão reescrita, porque memória humana não é gravação objetiva. É narrativa que cérebro constrói. E narrativa serve interesse psicológico de pessoa se ver bem. E aqui está o que é brutal. Você não pode confiar em relatos de ninguém, porque todos reescrevem eventos para se favorecer. E reescrita é inconsciente. Então, pessoa genuinamente acredita em versão distorcida. E quando você aponta inconsistências, ela fica ofendida, porque para ela, está dizendo verdade. E aqui está exemplo cotidiano. Pessoa te promete algo, e não cumpre. E você confronta. E ela diz, eu nunca prometi isso. E não está mentindo conscientemente. Ela reescreveu memória onde promessa nunca existiu. Porque lembrar de promessa quebrada cria desconforto. Então cérebro apaga a promessa. E pessoa genuinamente não lembra. E você fica sem recurso. Porque ela não está mentindo conscientemente. Está operando com memória reescrita. E aqui está a técnica de Schopenhauer. Nunca confie em memória ou palavra alheia. Documente compromissos importantes. Porque memória humana é autosserviente. E pessoa reescreverá eventos para se beneficiar. E genuinamente acreditará em reescrita. E então você terá a versão documentada quando ela negar. E isso te protege de gaslighting inconsciente, onde pessoa genuinamente acredita em versão distorcida de eventos. Mas tem verdade ainda mais perturbadora sobre bondade aparente. 7 verdades brutais expostas. 2 finais restam. E a 8ª verdade de Schopenhauer. Bondade aparente frequentemente esconde crueldade real. E quanto mais pessoa enfatiza bondade, mais você deveria suspeitar de crueldade escondida. Schopenhauer observava que pessoas genuinamente bondosas não precisam enfatizar bondade. Agem com bondade naturalmente, mas pessoas que constantemente falam sobre como são bondosas, empáticas, compassivas, estão compensando. Porque em comportamento real, não são. E ênfase verbal é tentativa de convencer outros e a si mesmas de qualidade que não possuem. E aqui está como isso aparece. Pessoa constantemente diz, eu não consigo ver ninguém sofrer, sou empática demais. E performance de empatia é intensa. Mas observe comportamento real. Quando alguém próximo sofre de verdade, ela não está presente. Tem desculpas, está ocupada demais. E sofrimento real a incomoda. Então ela evita. E Schopenhauer diria, empatia dela era performance, não realidade. E aqui está a técnica para identificar. Ignore o que pessoa diz sobre si mesma. Observe comportamento quando ninguém está performando. Pessoa genuinamente bondosa age bem quando ninguém está olhando. Pessoa performática é bondosa apenas em público. E isso te protege de confiar em performances vazias. 8 verdades devastadoras reveladas. Esta é a última, a mais perturbadora. A que Schopenhauer considerava núcleo de natureza humana. E aqui está, a verdade que prometi no início. Pessoas que pregam moralidade mais alto são frequentemente as mais imorais em privado, porque pregação é compensação, e compensação revela que há muito a compensar. Schopenhauer via isso repetidamente. Pessoa que constantemente fala sobre virtude é pessoa que age com vício em privado. E pregação é tentativa de criar distância psicológica entre como ela age e como ela quer ser vista. E quanto maior distância entre ação real e performance pública, mais intensa a pregação precisa ser. E isso explica por que líderes religiosos são pegos em escândalos. Por que ativistas morais têm comportamento privado oposto? Por que pessoas que pregam honestidade mentem mais? Porque pregação é máscara.
e máscara cobre rosto real. E rosto real é o oposto de máscara. E aqui está a verdade final. Quanto mais você entende isso, menos você confia. Porque você vê através de performances e reconhece que humanos operam fundamentalmente por interesse próprio, disfarçado de moralidade. E confiança ingênua morre. Mas nasce algo mais útil. Desconfiança inteligente, que te protege sem te tornar paranoico. Agora você conhece as 9 verdades brutais de Schopenhauer sobre natureza humana. Pessoas agem por interesse próprio e racionalizam moralmente depois. Compaixão é limitada e egoísta. Moralidade pública esconde imoralidade privada. Lealdade é condicional. Generosidade é estratégica. Empatia é tribal e seletiva. Mentira é automática e inconsciente. Bondade aparente esconde crueldade. E pregação moral intensa esconde imoralidade privada. Schopenhauer não estava te transformando em cínico. Estava te oferecendo realismo brutal. Porque confiança ingênua baseada em ilusões românticas te destrói repetidamente. Mas desconfiança inteligente baseada em entendimento de natureza humana te protege. E proteção não significa isolamento. Significa relações estratégicas onde você não espera que pessoas sejam mais que humanas. Onde você não confia baseado em palavras, mas em comportamento. Onde você entende que interesse próprio governa. E estrutura relações de forma que interesse próprio alheio alinha com seu bem-estar. E isso não é manipulação, é realismo. E realismo te mantém seguro em mundo onde maioria opera por interesse próprio enquanto performa altruísmo. Se este vídeo destruiu ilusões confortáveis, mas te deu clareza brutal sobre como pessoas realmente funcionam, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar realismo de Schopenhauer para mais pessoas operando com ilusões perigosas. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos verdades brutais sobre natureza humana que maioria evita, mas que te protegem no mundo real. E lembre-se, quanto mais você entende pessoas, menos você confia nelas. Não porque você se tornou ruim, mas porque você se tornou sábio. E sabedoria sobre natureza humana não inspira confiança ingênua, inspira cautela estratégica. E cautela te mantém inteiro em mundo que destrói ingênuos.